E a gente fala agora sobre saúde mais uma vez. Como a Yasmin Costa, a nossa repórter, informou nesta edição, o Brasil confirmou hoje a primeira morte por varíola dos macacos. Esse óbito aumenta a preocupação de todos e sobre as ações do poder público para conter a disseminação dessa doença e proteger a população. Vamos conversar agora com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Secretário, boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. Secretário, qual deve ser o grau de preocupação nesse momento? Porque a notícia, é claro, assusta, né? A primeira morte aqui no Brasil pela varíola dos macacos. Qual é o nível de preocupação que a população deve ter e qual o nível de preocupação das autoridades nesse momento, secretário? Nós estamos com nível de atenção. Apesar da própria Organização Mundial de Saúde ter revelado uma emergência global, o intuito disso era criar condições de medidas muito mais claras e uníssonas de todos os países, além de tudo, facilitar não somente melhores atuações em termos de pesquisa e tratamento, bem como a otimização da disponibilidade de vacinas para o mundo, principalmente para a população mais vulnerável. Para se ter uma ideia, hoje no mundo nós temos mais de 16 mil casos e, até então, esse é o 6º caso que evoluiu de uma forma mais favorável. Nós sabemos que qualquer quadro viral, mesmo que se apresente de forma mais leve, aqueles indivíduos que têm algum problema na sua saúde, na sua imunidade, podem apresentar formas mais graves. Nós não temos relato nenhum da condição clínica desse paciente de Belo Horizonte, mas seguramente aguardaremos para poder também entender o que motivou a essa evolução, esse desfecho fatal. Agora, secretário, o Ministério da Saúde informou nessa semana e hoje também reforçou a informação de que não há nenhuma recomendação para vacinação em massa, mas as autoridades já estão buscando alternativas para conseguir vacinas contra o vírus, né? O próprio Ministério da Saúde negocia junto à OPAS trazer aqui para o país 50 mil doses contra a varíola dos macacos. Primeiramente, os trabalhadores da área de saúde seriam vacinados e me parece que aqui em São Paulo há um movimento para fazer uma parceria com uma fabricante dinamarquesa, né? Perfeito, Lívia. O que o Instituto Butantan, após a liberação, a autorização do nosso governador Rodrigo Garcia, está fazendo é tratativas com a companhia europeia no sentido de poder adquirir a transferência de tecnologia, uma vez que ela mesma já fez a revelação, essa empresa, de que ela não será capaz de proceder à produção em larga escala. Dessa forma, o Butantan se coloca à disposição no sentido de transferir a tecnologia, se passando então essa matriz viral para o Brasil, para o Instituto Butantan, existe a possibilidade de produção em grande escala, milhões de doses de vacina que ajudariam não só a proteção do próprio Estado e país, mas também de todo mundo. Nós sabemos que existem alguns grupos que são mais vulneráveis, mas nós também entendemos que hoje a doença ela já circula, principalmente de forma comunitária, com a possibilidade de transmissão, exatamente pelo contato entre pessoa a pessoa, para aqueles contactantes íntimos que não obrigatoriamente sejam homens que façam sexo com homens, e dessa maneira poderemos ter, como já o temos, outras pessoas sendo afetadas por essa doença. Agora, secretário, queria falar um pouquinho com o senhor sobre a testagem contra a varíola dos macacos, para a gente poder entender como é que é feito o diagnóstico. Existe um exame semelhante àquele que a gente usa no caso da Covid, e aí esse teste é de uso geral da população ou não? Ele fica restrito a laboratórios que vão fazer essa investigação e, nesse caso, temos estoque suficiente? Porque imagino que, na mesma proporção que aumentaram os casos, aumentou também a realização de testes. Temos testes suficientes nesse momento? Qual a situação atual, secretário? A primeira questão que nós temos que fazer é identificar quem são aqueles pacientes que nós chamamos suspeitos. Pacientes suspeitos são aqueles que têm história de terem apresentado dores no corpo, febre, dores na junta e evoluíram na sequência com o surgimento de lesões, pequenas lesões que nós chamamos vesiculares, bolinhas,
que iniciam-se principalmente em face e acabam progredindo para todo o corpo com maior ou menor intensidade. Então, essas pessoas são olhadas como suspeitas. A partir de então, é feito um procedimento de diagnóstico se utilizando exatamente o PCR. Aquele PCR que nós fazíamos para a COVID, porque essas lesões, essas bolinhas, elas têm um conteúdo rico em vírus. Nós lembramos que outras doenças virais podem causar o surgimento dessas vesículas, principalmente o grupo da família herpes, seja herpes zoster, herpes simples, herpes, o citomegalovírus também podem cursar dessa maneira. Então, dessa forma, através do resgate desse conteúdo viral, é feito a reação de cadeia de polimerase, o PCR, que amplia o material genético e identifica se é ou não o vírus da varíola dos macacos, o monkeypox. Lembrando que, até então, até esses testes serem efetivados e os resultados serem emitidos, a pessoa, o paciente, é mantido em isolamento. E todos aqueles que são contactantes íntimos, sejam em ambientes sociais, profissionais ou familiares, são aqueles que têm contato próximo, que sentam na mesma baia para trabalhar, que compartilham talheres e copos, ou, por exemplo, toalhas, lençóis. Então, são pessoas que são consideradas contactantes. E essas pessoas são mantidas em quarentena, até que o laudo, portanto, do exame saia e, ao mesmo tempo, elas sejam monitoradas, avaliando se elas irão ou não evoluir com alguma manifestação clínica. Agora, para a gente fechar, secretário, o senhor explicou sobre essas feridas que são bastante conhecidas, né, características dessa doença, mas queria uma orientação para a nossa audiência, para nós aqui também, que a gente fica preocupado com essa situação. É a partir dessas feridas que a gente precisa ficar atento, se elas surgirem, procurar um atendimento médico, ou existem outros sintomas também sugestivos que levam, né, a essa necessidade? Na verdade, a gente divide em duas fases. A fase inespecífica, que é aquela comum a qualquer quadro viral, como disse, uma febre baixa, uma dor do corpo, que pode ou não existir. Mas a fase característica e específica é com o surgimento dessas lesões. Por isso que qualquer pessoa que tem essas lesões em formato de bolinhas que surgem, pequenas vesículas que nós chamamos, procure um atendimento médico, para que o profissional qualificado possa, sim, avaliar e definir a possibilidade de se tratar de varíola dos macacos ou não, e submeter o paciente ao isolamento e os seus familiares e contactantes à quarentena enquanto se procede o diagnóstico. Nós temos que lembrar que no estado de São Paulo nós temos uma capilaridade muito grande das nossas instituições, no Instituto Adolfo Lutz, e aqui na Grande São Paulo, além do Instituto Adolfo Lutz, o próprio Instituto de Medicina Tropical, ele nos apoia e facilita esse diagnóstico, dando a celeridade a esses resultados. Ok, aí a palavra do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Obrigado mais uma vez, secretário, pela entrevista. Bom final de semana e até uma próxima. Muito obrigado, Vitor e Lívia. É um prazer sempre falar com você e com todos os telespectadores da Jovem Pan News.